Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar.
Recebi o novo coração do Pai, o coração transformado, o coração regenerado, o coração ensinado pelo Mestre dos Mestres, Jesus. Beleza. Glória a Deus. Amém. Você crê que Deus está aqui? Não creia apenas porque você chorou. Amém? Não creia apenas porque você pulou, me viu pulando, ou me viu me empolgando. Creia porque existe uma fé dentro de você. Creia porque Deus depositou uma parcela de fé no seu coração. Amém? Aleluia. Recebi o novo coração do Pai. Eu gostaria de forma sincera, assim como eu costumo sair do nosso lugar e abraçar o nosso irmão de forma mais intensa nessa manhã. Eu gostaria que você abraçasse com carinho, mas com muito amor, o seu irmão que faz parte do nosso corpo. Amém? Então vamos cenar isso. Recebi Jesus.
falo com você com frequência. Eu não falo com você, falo que vive na igreja que você precisar, você seja do outro. Mas eu quero dizer para você que eu lhe amo. Eu quero dizer que você faz parte dessa igreja, faz parte da minha vida. E em Cristo Jesus, eu te amo independente de qualquer coisa. Amém? Então nós vamos cantar novamente. Eu gostaria que você saísse do seu lugar, na metade da canção, e abraçasse seu irmão. Saísse do seu lugar, fosse para o outro, mas não deixe de abraçar o seu irmão nessa mão. Bem, então vamos cantar, receber o braço do Pai.
estarmos na casa do Senhor. A gente sabe a importância e o valor por
quando a gente não pode estar, a gente está doente. Aí a gente começa a ver como Deus tem nos abençoado cada vez que a gente vem para a casa de Deus, cada domingo de manhã, cada domingo à noite, cada culto na casa de Deus, podemos estar presente, é uma vitória, é uma bênção. É uma bênção de Deus sobre a nossa vida que a gente não tem ideia. Então, graças a Deus, porque Ele restaurou a minha saúde e eu posso estar hoje na casa de Deus e você também. Diga assim, graças a Deus, que eu estou na casa de Deus. Não é? Amém, queridos? É presente de Deus, é bênção de Deus. Quantas pessoas podem estar, estão com muita saúde, mas não vêm para a casa do Senhor. Não estão na casa de Deus. Não é? Então, a gente tem que valorizar isso. Como Deus tem nos abençoado. Graças a Deus, porque nós estamos hoje na casa do nosso Deus. Então, queridos, vamos dar continuidade, vamos continuar aquele texto que nós começamos a estudar. Hoje tem 15 dias. Eu ia encerrar domingo passado, mas não pude estar. E a gente vai concluir esse estudo aqui, desse texto de João, capítulo 13, versículos 1 a 17. Abra sua Bíblia. João, capítulo 13, dos versículos 1 a 17. Se você tem a Bíblia, por favor, vamos abrir a palavra de Deus, que a gente vai estudar a palavra do Senhor. E quem não tem a Bíblia, consegue a Bíblia, irmãos. Compra a Bíblia. O crente tem que estar com a Bíblia. João, capítulo 13. Esse é um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Riquíssimo em lições. Precioso demais esse texto. Essa história aqui. Esse final aqui da vida de Jesus terrena, da vida terrena de Jesus. Jesus estava aqui ao dia da sua morte. E ele estava intensificando o discipulado, preparando os seus discípulos para dar continuidade à sua missão na terra. E ele estava aqui muito preocupado, muito interessado em que eles aprendessem as lições prioritárias, fundamentais de um discípulo. Essas lições que Jesus ministrou na vida dos seus discípulos enquanto estava vivo aqui na terra, são lições, irmãos, fundamentais para um discípulo. Eu digo fundamental, significa dizer que sem estas lições eles não seriam discípulos. Sem aprender essas lições, ninguém pode ser um discípulo. São determinantes, fundamentais. Isso aqui foi o que Jesus quis nos ensinar. Jesus, interessante, eu fico pensando, Jesus não se preocupou em estar ensinando seus discípulos como pregar no culto. Como pregar. Olha, você tem que aprender, tem que pregar assim, empolgação, você tem que seguir a homilética, você tem que ter, sabe, cuidados com exercício. Jesus não se preocupou com isso. Olha, não se preocupou em ensinar os discípulos a dirigir uma igreja. Ele se preocupou em ensinar essas lições aqui, que para nós e para alguns talvez sejam tão irrelevantes, tão simples, mas são as lições mais importantes da vida cristã. E quem quer ser um discípulo, para nós que somos discípulos, temos que atentar para essas lições que Jesus nos deixou, irmãos. Nós somos discípulos do Senhor. Nós estamos com um tema nessas escolas dominicais de discipulado, aprendendo a ser discípulo com o mestre. Vamos dizer? De novo, aprendendo a ser discípulo
Esse é o tema em que nós estamos abordando nestas escolas dominicais. Talvez esse semestre todo nós vamos falar muito sobre discipulado. Esse discipulado para o crente de 10 anos, de 20, de 30, de 40 anos de vida cristã. Esse discipulado que a gente precisa voltar para ele e aprender de fato, de verdade, o que é ser seguidor de Jesus Cristo. Para ele isso é o que importa. Para quem é discípulo tem que aprender isso aqui. Isso é determinante. Vamos ler o texto todo, para a gente lembrar o que a gente está falando. Dos versículos 1 até o 17. Vamos lá. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém, amados? Vamos repetir esse versículo 7. Todos. Respondeu-lhes Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Naquele momento em que Jesus estava fazendo aquilo ali, aquele ato de lavar os pés dos seus discípulos, ninguém entendeu. Ninguém podia entender uma coisa daquela, que no mínimo era um absurdo. Mas hoje nós estamos entendendo aqui. E eles depois entenderam. E estamos nós compreendendo o que Jesus quis dizer ali. Quando estamos estudando aqui, estamos entendendo o porquê de tudo aquilo ali. São lições que ele estava querendo nos passar para a nossa vida, que serviria de motivação da nossa vida, talvez o gás da nossa vida, o fôlego de vida da gente, da vida cristã, a essência da nossa vida. Seriam essas coisas aqui. Muitos outros textos nós estamos aprendendo. Agora veja esse como é lindo.
Eu aqui vim extrair 5 lições. Nós estudamos 2, vimos as 2 primeiras. Não sei se você lembra, mas Jesus estava aqui interessado que os discípulos aprendessem essas lições aqui. Muito importante. A primeira delas foi: amou-os até o fim. O primeiro versículo diz: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Essa foi a primeira lição que Jesus nos passou aqui, passou para os seus discípulos. Ame as pessoas até o fim. Ele estava falando isso aqui porque ele estava se referindo a Judas. Judas, o seu discípulo, um dos seus amados, um dos seus seguidores, um daqueles que havia sido escolhido, fazia parte, né, daquele grupo seleto, pequeno, que estava diretamente ligado a Jesus. E ele então tinha um privilégio a mais. Ele era o tesoureiro da companhia de Jesus, né, da missão de Jesus. E ele era o traidor. Ele era o traidor. Querido, Fabiola, se comporte, por favor, com o seu namorado. Ok? Vocês estão na casa do Senhor. Ok? Então, o que o Senhor estava dizendo aqui? Que amou o seu discípulo até o fim. Ele sabia que Judas era um traidor. E que vinha lhe traindo desde o princípio. Na verdade, ele não traiu a Jesus só nesse momento. Ele aqui se revelou completamente para todos e para Jesus. Mas ele vinha traindo a Jesus. Porque ele não era sincero com Jesus, ele não era reto. Ele não tinha compromisso espiritual com Jesus. Ele não tinha o entendimento de que na verdade era o Senhor Jesus Cristo. Então ele estava ali no meio daqueles outros, mas com falsidade no coração, sabe? Ele estava ali com o espírito de engano, tentando enganar as pessoas com a sua aparência. Na verdade, ele não tinha aberto o coração, a alma e o espírito. Ele era um traidor, sempre foi um traidor. Quem é traidor é sempre traidor. Já foi traidor, foi sempre traidor. E aqui diz que Jesus já sabia disso. Mas Jesus disse que amou ele até o fim. E ele amou mesmo. Porque ele mesmo sabendo que Judas era um traidor, ele não expulsou Judas, ele não tirou Judas do seu colegiado, ele não, sabe? Ele não condenou Judas, não afastou. Ele ficou com ele até o final. E Jesus então ensina essa lição para a gente. Que a gente precisa amar as pessoas até o fim. E ele dá essa prova aqui. Um amor até as últimas consequências. Ame o seu marido até o fim. Ame a sua esposa até o fim. Ame o filho até o fim. Você vê que uma mãe, a gente pode nem falar do amor da mãe, porque a mãe ama o filho até o fim, não é verdade? O filho é desobediente a vida inteira, rebelde a vida inteira. 30, 40, 50, 60 anos, mas a mãe o ama até o fim. Ama até o fim. A gente sabe que há exceções, né? Essa é uma regra, tem exceção. Mas continua sendo o maior exemplo de amor na terra humana, é o da mãe, ela ama. Agora, a gente não só precisa amar, não só tem que amar o filho, nem o marido, nem a esposa, mas a todos, até o fim. É um amor que, esse amor não tem nada a ver com amor sentimento, falei aqui, né? Não é um amor sentimento, é um amor decisão, é uma decisão de amar. Você tem que decidir amar, é um amor coerente, é um amor racional.
até o fim. O discípulo precisa aprender essa lição. A gente vive um amor condicional. Eu amo até aqui, passou daqui, não amo mais. Meu limite vai até aqui. Mas o Senhor Jesus nos ensina a amar as pessoas até o fim. Essa para mim foi a maior e mais pesada lição e a mais difícil. Não é fácil, não é fácil. Mas o Senhor nos manda amar uns aos outros e amar até o nosso inimigo. É um amor tão tremendo que se expressa até mesmo pelo nosso inimigo. Então, essa foi a primeira lição que a gente falou. Ame até as últimas consequências. Repita isso, irmão. Ame até as últimas consequências. Ame até o fim. Diga isso para o seu irmão. Ame até o fim. Até o fim, até, sabe, toda a sua vida. Toda a sua vida. Ou seja, você não tem o direito de odiar as pessoas. Eu odeio. A partir daqui eu passei a odiá-lo. Odeio essa pessoa. Isso pode lhe condenar e lhe levar para o inferno. O ódio das pessoas leva, sem dúvida alguma, alguém para o inferno. Então, se você quer ir para o céu, tem que amar até o fim. Até o fim de sua vida você tem que amar. Por isso que a Bíblia ensina a gente a perdoar, e o Senhor ensina a que a gente viva sempre uma vida de perdão. Perdoar. Jesus nos ama até o fim. Jesus nos ama. Você peca, aí pede perdão, Ele te perdoa, e você continua pecando, volta a pecar, aí depois pede perdão, Ele perdoa. Deus é Deus misericordioso, não é, irmãos? Amém? Ele manda que a gente viva assim, também uma vida de perdão, perdoando uns aos outros. A segunda lição que a gente viu aqui no texto é que Jesus, sabendo, versículo 3 diz, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus, voltava para Deus, ele sabia que ele era o rei do universo, tinha todo o poder nas suas mãos, tudo estava nas suas mãos. Ele, sabendo isso, e mesmo assim ele se levanta, pega uma toalha, uma bacia com água e vai lavar os pés dos discípulos. Irmãos, uma pessoa que tem consciência de que é uma pessoa altamente poderosa e está acima de todo o poder humano, ele pode fazer qualquer coisa menos o que Jesus fez: lavar os pés dos outros, lavar os pés de outra pessoa. Porque essa atitude, a gente viu esse procedimento, né? Era de um escravo, e daquele escravo de terceira categoria, que não sabia fazer nada na casa de uma pessoa, então ele ia lavar os pés dos outros, lavar os pés dos donos da casa, dos visitantes, dos convidados. Então era a única coisa que ele sabia fazer. Ele não sabia cozinhar, ele não sabia arrumar, ele não sabia servir, não sabia fazer nada. Então vai lavar os pés. Era essa a atribuição de uma pessoa de quinta categoria. Eu não sabia de nada. E Jesus, sabendo que era o rei e que o Pai havia lhe dado todo o poder e autoridade, ele era Senhor do universo, de todas as coisas. Aí ele vai e começa a lavar os pés dos discípulos. A segunda lição é: ponha a sua reputação a serviço dos outros. Vamos repetir? Ponha a sua reputação a serviço dos outros. Então, essa é
e Deus vai dizer assim: eu te dei um curso de universidade, eu te dei um cargo elevado no setor onde tu trabalhas, eu te dei bens materiais, eu te dei dinheiro. De que serviu isso para os outros? Serviu de nada, ao contrário, serve até para destruir os outros, para humilhar os outros. Então veja bem, essa é uma lição que Jesus nos faz. Se você tem alguma coisa na vida, saiba que foi Deus que lhe deu, para que você use isso, se utilize disso para beneficiar outros, para abençoar outros, para servir outros. Essa foi outra lição que o Senhor nos deu aqui nesse texto. Ele era Deus, Filho de Deus, o Rei do universo. E ele então desce e lava os pés dos seus discípulos. Então Deus quer que a gente coloque a nossa reputação em jogo a serviço dos outros. São lições tremendas, né, irmãos? Então é tremendo. A gente vê pessoas às vezes que conseguem uma besteirinha de nada, recebem um privilégiozinho e aí já quer ser tratado de outra forma, já não quer fazer certas coisas. Às vezes eu percebo, irmãos, quando a gente se converte e logo chega na igreja, o novo convertido chega com tanta disposição para fazer qualquer coisa, chega para pastor, quanto comer para qualquer coisa, para limpar, para lavar, para abrir igreja, para fechar, para capinar, virar mato do estacionamento, qualquer coisa. Eu quero servir, eu quero fazer qualquer coisa. E faz, é aquele amor, aquele coração aberto, aquela disposição, é lindo, é maravilhoso. Mas depois que essa pessoa já amadurece um pouco, cresce espiritualmente, aprende um pouco mais da palavra, aí às vezes recebe um cargo na igreja, aí ele já não quer mais fazer certos serviços que ele fazia antes, no princípio, quando ele chegou. Se alguém chamar, eu digo: meu irmão, eu estou tão ocupada agora, eu agora tenho outra posição, chame outros irmãos aí, ele jamais vai fazer mais aquele serviçozinho simples e comum que no princípio ele tinha maior prazer, para ele era um privilégio a casa do Senhor. Somos nós assim, nós somos assim. Então por isso que Jesus disse assim, ó, se quem quiser ser meu discípulo, tem que ter essa consciência, esse entendimento, nunca pode esquecer disso. Tudo que você é, tudo que você tem que colocar em jogo para servir outros, tem que servir a outros. Por isso, na casa de Deus, não pode haver diferença de pessoas para pessoas. Quando alguém lá fora pode ser qualquer coisa, pode ser um advogado, um engenheiro, pode ser um empresário, pode ser um juiz, um promotor, mas quando ele é evangélico, chega na casa de Deus, ele é irmão igual a todos os outros. Não tem esse negócio não, pode ser general, capitão, se ele é um discípulo, se ele é servo de Deus, na casa de Deus, ele é igual a todos os outros. Amém, irmãos? Não tem esse negócio, porque o irmão plantar um doutor assim, assado, então ele tem, não. Aqui somos todos iguais, sabe? Todos os títulos, toda a reputação, tudo fica lá fora. Aqui somos todos discípulos. Discípulos do Senhor. Amém, amados? Eu conheço homens ricos e que têm posição privilegiada na sociedade e que são evangélicos, e na casa de Deus é aquele que é zelador da casa de Deus. Eu conheci um que em Aracaju, que é um advogado bem requisitado, importante, e na igreja ele era um dos zeladores da igreja, ajudava a limpar a igreja, fechar a igreja e abrir a igreja, as portas da igreja. Então quem olhava assim achava que era um irmãozinho sim, qualquer, mas era uma pessoa que tinha uma posição, sabe, privilegiada lá fora na sociedade. Era um advogado de um escritório, era muito bem requisitado. Na casa de Deus não existe isso. Amém, amados? E temos que aprender isso. Foi isso que Jesus quis nos ensinar aqui com essa grande lição.
Então veja bem a terceira lição desse texto. Quando Jesus foi lavar os pés de